Diário do Noroeste, há 66 anos, contando a história da região, do Paraná e do Brasil. Nós estamos vivendo o período eleitoral, eleições 2022, e hoje nós recebemos um deputado que é da macro região Noroeste ou do norte do Paraná, para a gente delimitar geograficamente, e é uma pessoa que tem as suas relações e as raízes também aqui em Paranavaí, e nós vamos conversar acerca de todo o momento atual e das novidades da política, enfim. Deputado Felipe Barros, prazer recebê-lo no Diário do Noroeste, seja bem-vindo. Adão, muito obrigado por nós estarmos aqui conversando, uma alegria estarmos aqui no Diário do Noroeste conversando com toda a população. Uma breve apresentação para que quem eventualmente não o conheça possa conhecer ou reconhecer. Eu sou Felipe Barros, meu bisavô já era daqui de Paranavaí, conhecido Toledinho, meus avós são daqui, meu pai é nascido aqui e na sua juventude se mudou em busca de uma vida melhor para Londrina, onde conheceu a minha mãe. Portanto, sou filho da terra, sou filho de Paranavaí e fui vereador em Londrina. Depois de 2 anos me candidatei a deputado federal e tenho a responsabilidade e a alegria de estar ao lado do Bolsonaro nesses últimos 4 anos lá em Brasília, como deputado federal, e agora buscando a reeleição para continuarmos trabalhando por Paranavaí, pelo Paraná, ao lado do presidente Bolsonaro. O senhor falou do cenário nacional, a oportunidade para a gente entrar nesse tema. Que momento é esse da história brasileira, deputado? Eu tenho falado que é um momento crucial que nós estamos vivendo. Há 4 anos atrás, nós dizíamos que aquela eleição era a eleição que poderia decidir o futuro do Brasil. Eu tenho dito que essa eleição é a eleição mais importante desses últimos anos, porque nós temos a descondenação de um ex-presidiário, que é o Lula, e essa descondenação justamente para que ele pudesse disputar as eleições, numa nítida interferência do Supremo Tribunal Federal ao processo eleitoral. Então nós temos 2 únicos caminhos. O caminho que é representado pelo presidente Bolsonaro, que nós defendemos, com os valores que nós acreditamos, com as pautas principais para o nosso país, e o caminho de um descondenado, e aquilo que tudo ele representa, a corrupção, a propina. Então, essa eleição é a eleição que vai decidir qual Brasil que nós queremos. Qual Brasil que nós queremos construir efetivamente para os nossos filhos e para os nossos netos. Se é o representado pelo Lula ou o representado pelo Bolsonaro. Pessoalmente, o termo polarização, para mim, não define muita coisa. Mas há, sem dúvida, um acirramento, né, dos ânimos e tal. Como conduzir esse processo para que a eleição transcorra e que a gente tenha um país minimamente organizado? Eu não acho a polarização em seu próprio conceito, eu não acho ele ruim. Eu acho que as pessoas, a população brasileira, cada dia que passa, está se informando mais, sabe aquilo que está acontecendo com a política. Por onde nós passamos, as pessoas me perguntam dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aquilo que pode ser feito, as pautas que nós estamos votando ou deixando de votar no Congresso Nacional. Então, essa polarização, no final das contas, do meu ponto de vista, é fruto de uma maior conscientização das pessoas e de mais informações que hoje estão circulando graças à internet, a veículos de comunicação como o Diário do Noroeste. Então, hoje as pessoas sabem aquilo que está acontecendo. O que nós não podemos admitir é a violência política, é partir e sair do campo da divergência política e ideológica, que é natural, que é saudável de uma democracia, e disso partir para a violência política, como nós temos visto acontecer. Eu mesmo e minha equipe fomos vítimas de um ataque recentemente lá em Londrina, por parte de uma torcida organizada de petistas, que simplesmente diziam que nós não éramos bem-vindos no estádio ali da cidade de Londrina. O próprio presidente Bolsonaro, que na eleição passada foi vítima de uma facada, de um atentado que tentou simplesmente tirá-lo de uma vez por todas do cenário através da tentativa de assassinato. Então, isso nós não podemos admitir. Mas também não dá para ignorar que existe o outro lado nessa situação aí, que há um confronto, vamos dizer assim. Nenhuma violência pode ser tolerada. Violência física, violência, qualquer tipo de agressão não pode ser tolerada. O que nós temos visto, infelizmente, é que parte da velha imprensa simplesmente divulga apenas um dos lados. A divergência, repito, política, ela é natural, ela é saudável para a democracia. Nós precisamos que haja divergência política. O que nós não podemos permitir é que essa divergência política e ideológica saia do debate para ir para a agressão física.
Uma eleição de deputado, ela diz respeito a todo o país, mas também ao estado de origem do candidato. Então, vamos falar um pouco de Paraná. Como o senhor vê esse momento do estado inserido naturalmente num cenário nacional? Olha, o Paraná é um estado do povo trabalhador, de homens, mulheres, senhores, senhoras, famílias que trabalham, que levam um sustento para suas casas e que precisa cada vez mais ter o seu papel de destaque, não apenas no cenário nacional e até internacional. Nós temos, por exemplo, a Itaipu, aqui no nosso estado, que tem feito muitos investimentos, muitas obras, principalmente na região do Oeste. Uma batalha nossa, que eu conversei até com o próprio presidente Bolsonaro na semana passada em Londrina, é que nós precisamos fazer com que a Itaipu comece a fazer outros investimentos, não apenas na região Oeste, mas em todo o estado do Paraná. Nós temos a produção agrícola do Paraná, que é fundamental, não apenas para nós, mas para todo o Brasil. Nós temos aqui em Paranavaí, especificamente, a cultura da mandioca, que é muito forte. Nós temos todo o investimento que fizemos ao longo desses últimos anos, mais de R$1,5 milhão que deixamos para a Embrapa Mandioca, e o nosso sonho é implementar uma sede da Embrapa Mandioca aqui no campo do Instituto Federal do Paraná. Vamos conseguir, se Deus quiser. Portanto, o Paraná tem que ser colocado cada vez mais no seu local de destaque, justamente para que tenha o reconhecimento necessário do governo federal e até dos demais estados. Falando agora um pouco da nossa paróquia, ou do extremo noroeste do Paraná, nós temos algumas demandas, especialmente na área de infraestrutura. E hoje o que se mais comenta e fala da necessidade é a duplicação da BR-376 até a Barranca do Rio e a ponte interligando com o Mato Grosso do Sul. Duas questões. É uma bandeira possível? E mais, como isso se daria, deputado? É uma bandeira possível. O setor produtivo aqui de Paranavaí já nos apresentou essa demanda logo no início do mandato, em 2019. Nós tentamos incluir a ponte na concessão dos pedágios como uma contrapartida das novas concessionárias. O edital ainda está em análise por parte do Tribunal de Contas da União, mas o único caminho, não o único, mas o caminho mais viável, no meu ponto de vista, é utilizarmos a Itaipu. A Itaipu, que inclusive está concluindo nesse exato momento a obra da segunda ponte que interliga o Paraná com o Paraguai. Nós estivemos lá recentemente junto com o presidente Bolsonaro, o governador Ratinho Júnior e o presidente paraguaio. E assim que finalizar essa obra, creio eu que o nosso foco total tem que ser para que a Itaipu faça o investimento da ponte, porque isso na prática vai elevar ainda mais o Paraná a um nível em que o nosso estado merece. O agronegócio passa pelo Paraná, Mato Grosso do Sul. E esse é o caminho ou nós deveremos buscar outras alternativas para agregar? E aí eu estou falando de ciência e tecnologia. Como é que o deputado, embora exista ciência e tecnologia no campo também hoje, como é que o deputado enxerga isso estrategicamente? Essa questão da ciência e tecnologia no campo é um exemplo daquilo que nós fizemos nesses últimos 4 anos. A Embrapa Mandioca hoje, que está lá na Bahia, nós investindo esse R$1,5 milhão na Embrapa Mandioca, para que seja fortalecida a pesquisa, o estudo, tudo relacionado à cultura da mandioca, que aqui na região é muito forte, faz com que a produção seja fortalecida. Eu sou um eterno defensor da ciência e tecnologia aplicada na produção agrícola e especificamente aqui da nossa paróquia, da cultura da mandioca. O agronegócio no Paraná inteiro é muito forte. Você veja, ali na região de Faxinal, do Vale do Ivaí, nós temos os tomateiros, nós temos a produção de soja em grande parcela do estado do Paraná, nós temos aqui a cultura da mandioca, e tudo isso tem que ser fortalecido. De que maneira? Regionalmente, com a infraestrutura necessária, a questão do escoamento da produção, por exemplo, que é algo que sempre se coloca, mas que nunca se resolve. Graças ao ministro Tarcísio e ao presidente Bolsonaro, nós temos feito novos modais de transporte, a nossa Ferrogrão, que me parece que vai ter um desfecho positivo nos próximos meses. Havia uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que simplesmente impedia que isso avançasse.
Tudo isso precisa ser feito e com o ministro Tarcísio, com o presidente Bolsonaro, isso se comprovou que é importante que seja feito, mas mais do que isso, é possível que seja feito. Porque muito se falava no passado, só que não se fazia. Com o governo Bolsonaro, nós temos feito. Embrapa Mandioca, acho que é Cruz das Almas, Cruz das Almas, exatamente. E aí se tem um questionamento, já que nós somos uma grande referência nesse setor, né, de desenvolvimento da tecnologia, inclusive da produção e do desenvolvimento dos subprodutos da mandioca. Só para a gente complementar essa nossa conversa sobre o tema. Exatamente. Voltando para outras questões da nossa paróquia, eu gosto muito de falar da paróquia porque é uma linguagem que nós temos em comum aqui na região, a nossa vida, o cotidiano. Saúde. A Santa Casa de Paranavaí, ela dobrou de tamanho. E ao dobrar de tamanho com a unidade Noroeste, a unidade Morumbi, ela também dobrou de problema. E a questão é, como viabilizar isso para que a Santa Casa seja, do ponto de vista econômico, sustentável e que, ao fim, ela consiga fazer o que é a sua finalidade, que é socorrer as pessoas dessa região grande, e geograficamente ela é grande, embora populacionalmente tenha uma baixa densidade demográfica. Nós estamos falando de 200 e algumas mil pessoas, 300 mil, alguém diz, agora o IBGE vai dizer isso com mais precisão. Como viabilizarmos a saúde pública que ficou combalida com a Covid-19? O financiamento do SUS, o financiamento da saúde pública, nós precisamos rediscutir, fortalecendo o SUS. Basta nós vermos aquilo que foi feito durante a pandemia. Aliás, o Brasil foi exemplo para o mundo quando se refere à saúde pública. Você veja, todos os leitos de UTIs que foram criados na pandemia agora foram incorporados pelo governo federal. Ou seja, deixaram de ser leitos provisórios e passaram a ser leitos definitivos. Isso foi uma grande conquista. A saúde pública, portanto, ela precisa ser fortalecida. Aqui, nós destinamos R$700 mil para a Santa Casa de Paranavaí, 450 mil para as unidades básicas de saúde, né, a atenção primária da saúde, e 800 mil para o combate ao Covid. Só para a cidade de Paranavaí, sem contar com as cidades aqui da nossa região. Eu me lembro de uma conversa que tive, na época, logo que o ministro Queiroga assumiu o mandato, nós conversávamos, tomando um café, sobre a questão da saúde. E é necessário que se faça, de fato, uma reformulação. As Santas Casas, por exemplo, prestam um trabalho fundamental para a saúde do nosso país. E todas elas sempre precisam ir lá, pedir mais recursos, passar o chapéu, como a gente diz. Eles precisam ter o recurso garantido para evitar esse desgaste que todas elas passam, tendo que sempre fechar a folha em vermelho para correr atrás do recurso, seja com o governo federal ou estadual. E agravado pelo piso da enfermagem. Agravado pelo piso da enfermagem. Que é justo. Que é justo, que eu votei favorável, que os ministros do Supremo Tribunal Federal simplesmente ignoraram uma decisão que foi tomada pela maioria da Câmara do Senado e que por uma única canetada, depois ratificada pela maioria dos ministros, mas de primeiro momento um único ministro consegue anular aquilo que foi votado pelo Congresso Nacional. Mas foi um agravante para as Santas Casas, por conta do aumento da folha de pagamento. Às vezes nós falamos da pandemia, de forma genérica não especificamos quais foram as consequências econômicas da pandemia. Diversos insumos até hoje têm o seu valor elevado. Eu conversava com o pessoal do Hospital do Câncer de Londrina, produtos que eles pagavam X, estão pagando 10X até hoje. Então o gasto aumenta, e é preciso rediscutir isso de alguma maneira. Isso só vai ser feito com uma reforma tributária. Porque faltou a fonte pagadora. Exatamente. E aí esse é o grande desafio hoje da saúde. Porque nem se discute se é justo ou não o enfermeiro ganhar aquele piso. Exatamente. É isso? O que nós precisamos com urgência, o que o ministro Paulo Guedes tem dito que fará, é uma reforma tributária profunda. Diminuindo a carga tributária. Aliás, com a redução de vários impostos que foi feito nesses últimos anos, muita gente falava, olha, vai diminuir a arrecadação do governo federal. Pelo contrário, aumentou. Porque você deixa mais dinheiro no bolso do cidadão, fortalece o consumo, estimula o dinheiro a circular na economia.
Então é necessário uma reforma profunda. Daí as pessoas podem perguntar, mas Felipe, faz 30 anos que a gente ouve falar da reforma tributária. E é verdade. O que, na minha opinião, precisa ser feito, e eu conversei com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro Paulo Guedes também está de acordo. Qual sempre foi o empecilho de uma reforma tributária? É que ninguém quer perder arrecadação. Então os prefeitos não querem perder arrecadação, os governadores também não, e o presidente da República também não. Então a reforma tributária precisa ser feita juntamente com a reforma do Pacto Federativo. É necessário que a gente rediscuta quais são as atribuições dos municípios, dos estados e do governo federal. Juntamente com isso que a gente fala da arrecadação. Então a gente trata da tributária, né, ou seja, a arrecadação, e a gente trata da reforma do Pacto Federativo, ou seja, como que vai ser redistribuído esse dinheiro. Outro tema sensível é a educação. E nós escutamos, eu desde que comecei a ouvir, escuto que a educação é prioridade. E que é o futuro, e que o jovem é o futuro, e os jovens que eram jovens quando eu era jovem já são meia-idade ou já idosos. Hoje nós temos uma situação também, de certa forma, agravada pela pandemia, que o educador hoje diz que em 10 anos, para a gente recuperar o que foi perdido, há quem diga que em 2 décadas. O que nós podemos fazer para acelerar esse processo de retomada da educação e uma retomada que coloque os jovens na vanguarda, na verdade, não da sociedade, mas do seu futuro, né, para que possa ser protagonista, para melhor dizer. E mais do que isso, como nós podemos arrumar a solução para que os jovens não permaneçam ociosos, como hoje, infelizmente, nós testemunhamos em cidades proporcional, mas de grande, médio e pequeno porte. O que nós podemos apresentar para essa clientela de proposta, de futuro, de uma esperança, para que as coisas sejam melhores amanhã? Em 2019 e 2020, eu fiz parte como membro titular da Comissão de Educação da Câmara. Depois nós tivemos a pandemia e as sessões das comissões foram suspensas. Mas eu defendia e continuo defendendo que nós precisamos passar por algumas mudanças quando se refere à educação. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é inverter a pirâmide de investimento. Hoje se gasta muito com o ensino superior e pouco com a educação básica. Qual é a consequência direta disso? Estudos recentes mostram que 50% dos jovens, quando ingressam nas universidades, são considerados analfabetos funcionais. Ou seja, leem e não conseguem interpretar aquilo que eles estão lendo. Isso porque se gasta isso com a educação básica e isso com o ensino superior. Então nós precisamos inverter essa pirâmide. Quem é da área da pedagogia sabe que as crianças, os jovens, têm as chamadas janelas de aprendizado. Se a criança não tem determinado estímulo com 3, 4 anos, ela vai ter dificuldade na área tal. Se ela não tem a janela de aprendizado ou o estímulo correto no período correto, ela vai ter dificuldade lá na frente. Então nós precisamos, e eu fiz parte da Comissão da Primeira Infância na Câmara, nós precisamos inverter isso. Já chega dessa discussão e nunca isso é implementado. Então, de uma vez por todas, nós precisamos, em primeiro lugar, inverter a pirâmide de gastos. Mais com a educação básica e como o dinheiro ele é escasso, portanto, adequar, alinhar aquilo que se gasta com a educação superior. Você pode me perguntar, mas Felipe, como que vai fazer isso com a educação superior? Eu tenho defendido o seguinte, nós precisamos pensar as universidades de modo regional. Nós precisamos transformar as universidades em polos de referência nas suas respectivas áreas. Por exemplo, nós temos nas universidades estaduais aqui do Paraná, e eu fui presidente do DCE em 2012, quando eu estava na graduação. Nós temos aqui algumas faculdades de filosofia, por exemplo. Muitas delas, no último ano, com 2, 3, 4, 5, porque as pessoas vão desistindo ao longo do curso. Vão, por diversas razões, simplesmente se desmatriculando e desistindo do curso. Não precisamos, portanto, ter estruturas em todas as universidades com curso de filosofia. Podemos ter uma universidade no estado do Paraná que seja referência, que reúna os principais professores de filosofia, por exemplo, e ali saia professores e filósofos do Paraná para todo mundo. Mesma coisa com outros cursos. Eu me lembro da área, vamos falar da área de exatas, que é uma demanda iminente. Na região de Londrina nós temos muita empresa, startup de tecnologia da informação. É preciso que seja feita novos cursos
de engenharia de computação, de tecnologia da informação, e ali seja transformado num polo de referência para todo o estado do Paraná. Então, com a redução e com a equalização desses gastos, é possível a gente readequar e realinhar os valores que são investidos hoje na educação fundamental, na educação superior, melhor dizendo. Deputado, o Diário do Noroeste vai completar 67 anos no dia 23 de outubro de 2022. E o Diário do Noroeste tem uma história de absoluta liberdade editorial e também a defesa das grandes bandeiras, principalmente do Noroeste do Paraná e, por consequência, do Paraná e do Brasil. Para dizer isso que nós temos esse compromisso com a liberdade e com a absoluta transparência. Então, para encerrarmos, se algo não foi dito ou não foi perguntado, deputado, por gentileza, fique à vontade para as suas considerações. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Diário do Noroeste pelo trabalho que vocês fazem. Um veículo de comunicação sério, um veículo de comunicação que tem uma história e que, portanto, é referência aqui no nosso estado do Paraná. E quero dizer para vocês que Paraná tem representante lá em Brasília. Eu quero continuar trabalhando e representando o município do Paraná e o município de Paranavaí, toda a região, junto com o nosso presidente Bolsonaro. Continuar trabalhando pelo nosso Instituto Federal, continuar trabalhando pela vinda da Embrapa Mandioca para cá, pela saúde de Paranavaí. Eu sou filho dessa terra e quero continuar representando Paranavaí e toda a região lá em Brasília, junto com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela oportunidade. Pode ficar à vontade para pedir o voto aqui do nosso eleitor do Noroeste. Meus amigos, conto com cada um de vocês para que a gente continue representando, trabalhando todos os dias pelo Paranavaí, pelo nosso estado do Paraná, junto com o nosso presidente Bolsonaro. Peço o voto em primeiro lugar, 22 Bolsonaro, 2201 Felipe Barros, para que a gente continue trabalhando por Paranavaí. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Esse trabalho foi possível graças à nossa equipe. Aqui nós temos o André na técnica e na produção, agradecendo também aos nossos visitantes, o Pedro Arthur, o Francês. Muito obrigado também pela presença, o Luiz. E, deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Adão.